Leandro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Às 6h03, professor Leandro Carnal, boa noite, tudo bom? Boa noite, estou aqui na capital da República, em Curitiba. Bom, eu já ia dizer para o senhor, cuidado com a carteira. O senhor viu que em Curitiba tem uma agência de turismo que faz o tour da Lava Jato, professor? Mostra onde é a Polícia Federal, onde é a carceragem, onde é o presídio, mostra tudo. Verdade, estou ganhando dinheiro com isso. Mas amanhã eu vou para a capital dele, amanhã eu vou para Brasília. Aí, só cuidado com a carteira. incluir um tour no próprio presídio, né? Devia motivar muito o interesse. Um workshop, né? Uma espécie de vivência, laboratório. Vá se preparando, é o nome. Olha só, professor, eu tenho uma colega do senhor de Brasília, chama professora Lúcia Helena, e lá em Brasília tem um instituto, não sei se Cláudio Humberto conhece, mas é bem interessante, chamado Instituto Acrópole. Esse instituto organiza cursos, seminários, palestras, bem, esse métier que o senhor costuma frequentar. Não sei se o senhor já fez palestras ali. Mas tem uma professora lá chamada Lúcia Helena, que é muito interessante, e eu ouvi dela um raciocínio, eu queria colocar aqui, eu peguei isso, é uma gravação que está na internet, eu recebi por WhatsApp. Procurei por ela, não consegui falar com ela, e quero apresentar para o senhor essa gravação. Eu só vou esperar botar no ponto aqui, viu, Lucas? Lucas, a gravação da professora Lúcia Helena, eu queria que o senhor ouvisse o que a sua colega vai dizer, para depois a gente tecer considerações sobre isso. Pode ser? Vamos lá, então. Então, essa institucionalização da debilidade, o comodismo, a mediocridade e a falta de compromisso vai gerar aquela consequência cruel que eu falava para vocês. Que é a frase desse Benjamin Disraeli, que era um primeiro-ministro inglês, que, como todo bom político inglês, era esperto, não muito íntegro, mas esperto. Ele dizia uma coisa, que uma sociedade só tem chance quando os homens de bem têm a mesma audácia dos corruptos. Vocês entendem isso? Os corruptos, os debilitados moralmente, os marginais, têm uma determinação fora do comum. E o homem de bem? Lei do menor esforço. Imaginem vocês, eu até coloquei isso mais adiante, se eu não me engano, quando você pega sede do Comando Vermelho, vocês sabem com que idade as crianças começam a trabalhar para o crime organizado? 7, 8 anos viram um aviãozinho para entregar droga. E é uma disciplina que tem que ter uma eficiência fora do comum. Vocês vão dizer, é horrível isso que fazem com as crianças? Mas essa disciplina, essa eficiência não vai fazê-lo mais forte do que o adolescente de classe média que só sabe ficar na frente da televisão apertando o botão? Mais capaz de sobreviver a uma situação dura? E aí, professor, é instigante o raciocínio, né? Quer dizer... É interessante, ela cita o primeiro-ministro de Israel, que foi o primeiro-ministro de ascendência judaica a assumir o cargo de primeiro-ministro da Rainha Vitória, em oposição a Gladstone, que era o liberal, um homem importante na questão do Canal de Suez, um homem importante na política do século XIX e muito prático realmente. Eu concordo que as organizações criminosas e as organizações radicais, elas têm uma convicção que as torna inclusive mais fortes, porque elas não contam apenas com o carisma, elas contam com a ideia de treinamento. E um pequeno grupo de pessoas treinadas, convictas, é um grupo que tem uma influência maior do que um grupo numericamente superior de pessoas que têm esse mesmo ideal. Né? Então, como eu já comentei aqui, é estranho que no Brasil a única organização que tem o objetivo de organizada seja o crime. Não existe nada que receba o adjetivo da imprensa de organizado, a não ser o crime organizado. Agora, professor, isso explica o rouba mais faz? Isso explica essa ideia que talvez tenha iniciado com Adhemar de Barros aqui em São Paulo, governador desde a época do Estado Novo, construtor do Hospital de Clínicas. Isso explica uma ideia de um conformismo com um tipo de política. Então, se eu preciso casar, pelo menos um marido que não bata, né? Não me ama, mas não bate. Então, esse é o rouba mais fácil, né? Como se não houvesse uma alternativa. É um pensamento que tem um traço conservador, porque há políticos que não roubam, há políticos eficazes, há políticos que saem do cargo sem mancha, sem a ideia de serem processados e até com relativa popularidade.
Então a ideia de que todo político é igual é um pensamento conservador para desqualificar a política e acabar transformando o cidadão num acomodado. Bom, todo político é assim. Na verdade, não. Muitos políticos são assim. Eu não sei dizer proporcionalmente. Estamos numa época que a gente tende a achar que constitui a maioria o corrupto, mas o sistema não se sustenta e não existiria se todas as pessoas e políticos fossem corruptos. O sistema precisa de gente honesta. Só que gente honesta não dá manchete, né? Não existe manchete para honestidade, só existe manchete para a desonestidade. Isso transmite ao público uma sensação excessiva, e eu volto a tocar nisso. É algo conservador supor que toda política é corrupta. A política é o exercício do bem comum, e há muitas pessoas empenhadas genuinamente numa política construtiva e ética. E será que elas não aparecem justamente porque não tem esse estímulo, esse esforço de caráter pessoal, por exemplo, que prevê a recompensa, ainda que ilícita, pelo trabalho empenhado, professor? E também porque nós temos uma sedução pelo mal, né? Não dá notícia, né? Convenhamos, que precisa fazer um meia-culpa, né? É mais fácil tirar notícia do negativo do que do positivo, né? E a personagem Satanás é algo de poesia. Ninguém faz poesia por Arcanjo Gabriel, bobinho, segurando um lírio, anunciando para Maria, ave cheia de guerra. Ninguém faz poesia para ele, né? As pessoas não gostam de gente boazinha. O nerd nunca é popular na escola. Você nunca diz, nossa, tem um rapaz que faz tudo lá na minha escola, entrega todas as tarefas. Ninguém comenta isso em casa. Nós somos educados para uma sedução do mal, porque o mal parece forte. O mal nos parece sempre autônomo. E como diz a professora, transmite uma ideia de determinação, de organização muito grande. Mas né? isso é Brasil, professor? Por exemplo, no Japão, o bom aluno também é ridicularizado? Não, no Japão nós temos um comportamento, a reforma educacional japonesa foi feita no modelo prussiano, quando da era Meiji, 1867-68, foi feita uma reforma educacional. O uniforme dos alunos japoneses ainda é o da escola prussiana do século XIX, uma roupinha azul marinho de gola alta. O Japão privilegia a ordem e a obediência, não exatamente a criatividade. Mas cada lugar tem um tipo de educação. A Finlândia quase sempre ocupa os melhores patamares de educação criativa e assim por diante. Porém, nós somos seduzidos pelo mal. Como eu digo para os alunos com frequência, o fato de todos saberem dados biográficos de Hitler, que destruiu a Alemanha e levou à barbárie da Segunda Guerra, e poucos saberem sobre Adenauer, o católico que depois da guerra reconstruiu a Alemanha e implantou a democracia efetiva na República Federal da Alemanha, é a mostra de como o mal nos seduz. Dê uma aula sobre gente do bem e os alunos dormem. Dê uma aula sobre nazismo e até a turma do fundão faz uma pergunta sobre alguém do mal. Nós temos uma sedução pelo mal que é muito grande, né? Mas a sedução, professor, não faz muito sentido em alguns relatos. No caso do nazismo, por exemplo, né? Tem aquele fundador do eurocomunismo, né, o Enrico Berlinguer. Sim. Ele fez um livro autobiográfico, ele conta o contato que ele teve com o nazifascismo, né? Ele alguma coisa como, na época, né, havia uma viagem de mochileiro, né? Ele estava em Berlim, o Hitler em ascensão, já no poder, e ele, as ruas vazias, para espanto dele, ficou intrigado com aquilo, e de repente ele começou a ouvir lá longe, assim, a voz de um alto-falante, né, de caixa de som, assim, né? Hoje, naquela época não era caixa de som, alto-falantes. E ele começou a ser atraído, ele relata que não entendia uma palavra de alemão, e ele foi atraído por aquele discurso vigoroso, aquele discurso emocionado e tal, como um imã, né? E ele disse que foi se encaminhando em direção àquela voz, né? Dobrando esquinas, seguindo ruas e tal, até quando ele chega num enorme largo, assim, absolutamente emocionado, lágrimas nos olhos, era Hitler discursando.
né? Quer dizer, tem isso também, né? Quer dizer, além do apelo, e ele não sabia que era o Hitler, muito menos que era o mal que o estava chamando, ele não entendia uma palavra daquilo, né? Mas também tem isso, né, professor? Tem esses apelos aí que são insondáveis, né? A gente não tem como identificá-los. No caso de Hitler, apesar de ter uma cabeça muito mediana e mal formado, ele tinha uma retórica muito brilhante. Reich, ao escrever em 1931 a Psicologia de Massas do Fascismo, analisou essa questão da sedução coletiva, de você jogar toda a energia para um culpado, que funciona até hoje, o bode expiatório, aquela figura bíblica de jogar no dia do Yom Kippur toda a culpa do povo de Israel num animal e abandoná-lo. Isso é muito sedutor. Tudo aquilo que tira a minha responsabilidade é muito, muito sedutor. Mas também não se pode apenas ficar no psicologismo. No caso do crime, ele ocupa um espaço que o Estado não ocupa e as organizações criminosas cumprem uma função social similar ao que alguns grupos fundamentalistas religiosos desempenham no Oriente Médio. São eles que dão a cadeira de rodas, são eles que sustentam a creche local, são eles que organizam aqui no Brasil a escola de samba, muitas vezes, não em todas, mas são esses atos também que ocupam um espaço do Estado. E entre um menino pobre, que vai entrar numa escola ruim e passar 11 anos sendo reprovado várias vezes para aprender pouco, com pouca chance de universidade, e se tornar um avião na entrega de drogas, e começar já a trazer dinheiro para casa aos 7 anos de idade, e talvez manipular arma com tão pouca idade, isso tem uma sedução muito grande também. Esse é o crime da periferia, mas isso não explica os nossos criminosos poliglotas, brancos, de olhos azuis, criados nas melhores escolas europeias e que depois se tornam gerentes do sistema financeiro ou da política, né? Existe um crime de elite, existe um crime mais popular. Às vezes a gente esquece duas facções sociais do crime, né? Professor, bom, tem muito assunto para falar sobre isso, né? A gente vai retomar esse tema posteriormente. Muito obrigado ao senhor por mais essa. Bom fim de semana. Eu que agradeço. Bom final de semana para vocês também e aos nossos ouvintes. Até logo. Muito obrigado, professor Karnal.